Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer a primeira configuração de ZTNA utilizando o FortiClient AMS e o FortiGate aqui no nosso laboratório no FNDN da Fortinet. Vai ser uma configuração simples, com apenas uma autenticação baseada em certificado SSL. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer. Mas se você não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Pessoal, antes do vídeo começar, dois recadinhos rápidos. Primeiro é que a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente se ajuda bastante uns aos outros, e ele é totalmente gratuito. Esse link está aqui na descrição. Outra coisa é que a gente tem diversos treinamentos aqui do nosso canal, principalmente focados nas certificações NSE4, NSE5, NSE6 e NSE7. Então se você tiver algum interesse, dá uma olhada aqui na descrição, vai ter todos os links dos nossos treinamentos. Te vejo lá. Bom, pessoal, antes da gente começar, se você não viu os outros vídeos da série, eu recomendo dar uma olhada na playlist, o link vai estar aqui na descrição, que tá bem legal, né? Bastante conteúdo muito interessante aqui do FortiClient AMS, que a gente sabe que é uma tendência cada vez mais a gente ter ZTNA nas empresas. Então, como a gente sabe, quando um endpoint se registra no AMS, o endpoint vai enviar uma requisição de certificado para o servidor AMS e vai assinar esse certificado e devolver para o cliente. Esse certificado vai ser guardado pelo cliente ali no armazenamento de certificados, né, no Certificate Storage do sistema operacional para usos subsequentes. E caso o endpoint se desconecte, ou seja desregistrado do AMS, o certificado vai ser removido, né, desse armazenamento e vai ser revogado lá no servidor AMS. Então, caso o endpoint ele se conecte novamente, daí sim vai ser gerado um novo certificado. Então, com isso, a gente pode fazer uma regra simples de ZTNA, né, para permitir acesso a um proxy HTTPS do FortiGate e finalmente poder acessar, né, um recurso interno sem utilizar uma VPN. Então, vou demonstrar aqui o nosso certificado. A gente pode abrir o MMC. Aqui que é o Microsoft Management Console. Aqui em cima a gente pode vir aqui no File e aqui eu já tenho os Certificates. A gente vai abrir aqui o Snapping de Certificates e aqui no Current User em Personal Certificates a gente vai ter aqui Issued To, né? A gente vai ter um serial number, né? E a gente vai ter o serial aqui do nosso FortiClient AMS e a validade desse certificado. Então beleza, a gente já sabe que o certificado existe. Agora, então, vamos entrar no nosso FortiGate e vamos começar, né, a configuração do nosso proxy. Antes disso, eu gostaria só para mostrar para vocês os nossos objetivos, né? Então, eu vou pegar aqui o material aqui do FNDN, né? Então, basicamente, vai ser configurar um acesso proxy HTTPS funcional para um usuário remoto, configurar uma política de firewall ZTNA simples para controlar o acesso, localizar o certificado do cliente na máquina Windows, né? Já localizou, né? E vamos verificar também o comportamento das opções Set Client Cert, Enable, Disable e Set Empty Cert Action, Accept ou Block. Aqui a gente já vai ter nossa topologia, né? Então a gente vai estar usando esse Windows 10 com a placa de rede remota dele, né, para simular, né, que a gente está na internet e não na rede local. E aqui nessa topologia, né, a gente já vai ter um registro DNS, né, por fqdn webserver.ztnademo.com, pode testar também. E a gente vai se conectar ao servidor web que está rodando uma página bem simples, né, só para teste. A gente vai utilizar o IP 10.0.3.10, né, para esse acesso externo. Então o IP do FortiGate é 10.0.3.254 e a gente vai usar um IP secundário na final 10 para a gente fazer esse VIP. Beleza, e agora a gente vai começar as nossas tasks. Beleza, aqui no nosso FortiGate a gente vai vir em Policy Object, ZTNA, e a gente vai ter aqui o ZTNA Server. Tá? A gente vai dar um Create New. No nome, a gente vai botar ZTNA Web Server. Connect On. Então a gente vai botar a interface que a gente vai estar ouvindo nesse serviço de ZTNA. No nosso caso vai ser na porta WAN. Né? A gente pode ver que o IP dela é 10.0.3.254. A gente vai mudar esse IP, né, para final 10, como a gente tinha conversado. E a porta não vai ser 443, vai ser 9043. SAML a gente vai desabilitar por enquanto, né? Mais tarde a gente vai fazer alguns testes com SAML também. Aqui em Default Certificate a gente vai utilizar esse certificado aqui que já foi adicionado, o ZTNA Wildcard, dá um close, e agora a gente vai fazer o mapeamento, né, dos serviços reais, né, do servidor do serviço real. A gente vai clicar em Create New, vai ser IPv4, né, tipo HTTPS, virtual host, a gente vai botar nhost, matpatch by substring e a gente vai botar barra. Então, como a gente pode ver, é bem simples, tá? Aqui no server a gente vai selecionar fqdn, em address a gente vai botar aqui
o fqdn web server 1.ztnademo.com e a porta vai ser 9043. E a gente vai clicar em OK aqui, OK novamente para salvar, né, o nosso ZTNA server. Beleza, então agora a gente vai vir aqui em Firewall Policy, né? Então a gente vai dar um Create New. O nome, então, da nossa policy vai ser ZTNA em Access. Schedule a gente vai deixar Always, Action Accept. O tipo, então, vai ser ZTNA. Então a gente pode ver, né, quando a gente muda o tipo para ZTNA, a gente perde o Outgoing Interface. Aqui em Common Interface, então a gente vai botar A1, né, porta 3. Source a gente vai deixar All mesmo, por enquanto. User Group a gente não vai selecionar nada ainda, por enquanto. E na Security Posture Tag a gente também não vai selecionar nada, por enquanto. Em ZTNA Server, a gente vai botar o nosso ZTNA Server que a gente já tinha configurado antes. De resto aqui, a gente vai deixar tudo default, só vai mudar aqui para All Sessions. E o Enable tem que estar aqui também. Então vamos dar um OK. E a gente pode ver que o destino vai ser N, né? Então eu vou mudar para By Sequence. E a gente vai deixar essa política aqui lá no topo, tá? Só para a gente garantir que está na frente de todas as outras, e a gente não acabe tendo um bloqueio indevido. E agora uma coisa que é legal para a gente dar uma olhadinha, nessas novas versões a gente tem o Show Logic. Então a gente pode clicar aqui, né? E a gente pode ver a lógica, né? Então, any-of, então qualquer um de, né? Source, e qualquer um de user, e security posture tags, e qualquer uma dos ZTNA server. Então essa é a lógica aqui, né, da nossa policy ZTNA. Isso é importante, né? É mais fácil também para a gente se lembrar. Agora vamos voltar ao nosso cliente, que a gente pode dar um OK. Eu vou apertar beleza, só tirei um zoomzinho aqui para ficar um pouquinho mais fácil. E o que a gente vai fazer? Vamos abrir o CMD, antes de mais nada, e vamos testar aqui, né? Ping, na verdade, espaço, webserver.ztnademo.com. Beleza, está resolvendo o IP que a gente quer, né? Não vai pingar mesmo, né? A gente não habilitou ping nesse IP lá no FortiGate, então tá esperado, né? A gente vai abrir aqui o nosso Edge e a gente vai ter aqui um bookmark de Web Application Server. A gente pode clicar aqui e aqui a gente pode ver que já está pedindo nosso certificado para autenticação. Então eu vou selecionar o certificado e vou dar um OK. Pessoal, estava fazendo alguns testes aqui e o nosso Windows Server que está rodando esse Web Server está com alguns problemas ali, eu acho que devido à falta de atualizações, e o nosso FortiGate não está conseguindo fechar o Triple Handshake com ele. Então o que eu fiz? Ele também tem uma binding para HTTP, né? Então eu troquei para HTTP. Então é legal até que a gente consegue entregar, né, HTTPS mesmo, a gente acessando um servidor que está HTTP. Então eu só fiz a troca aqui, né, do serviço para HTTP e da porta para 8080. Então, se a gente vier aqui no nosso Windows 10 Client, pode ver que a gente está conseguindo pingar, né? E se a gente vier aqui em Microsoft Edge, se eu acessar o Web Application Server aqui, ele vai me pedir o certificado, né? Então, o certificado do FortiClient eu vou selecionar, vou dar um OK, e ele vai me liberar aqui o acesso à nossa página web. Beleza, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Então eu quis mostrar como que a gente faz uma regra bem simples de ZTNA. Em breve a gente vai estar trazendo exemplos mais complexos, né, que de fato a gente acaba utilizando mais no nosso dia a dia. E também a gente vai trazer alguns testes para a gente testar comportamentos diferentes conforme as opções que a gente configurar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E a gente vai fazer muitos vídeos ainda de FortiClient, AMS e ZTNA. Um abraço, pessoal, e até mais.